Bom dia, com muita alegria. Tudo bem com você? Espero que você esteja bem. E aí, como você está nessa Semana da Mulher que Inspira? Nós estamos aqui para trazer uma mensagem poderosa da parte do Senhor para a tua vida. Querida, antes de nós começarmos, eu quero te pedir para que você já curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, nos grupos que você participa. Não esquece também, querida, de comentar aqui embaixo o que o Espírito Santo falou com você através dessa mensagem. Hoje iremos falar sobre as estratégias de Satanás na guerra. Presta muita atenção porque Deus tem algo especial para entregar a você. E no finalzinho dessa palavra, nós estaremos em oração profética. Vamos orar a palavra, o Salmo 25. Então, já deixa a tua Bíblia aberta para você não perder nenhum detalhe daquilo que é direcionado pelo Espírito para a tua vida. Amém? Vamos lá? A nossa leitura, ela está no livro de 1 Crônicas 19, do 4 a 19, que fala assim. Então, Hanum, ele prendeu os mensageiros de Davi, raspou-lhes a barba, cortou metade das suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça, e então voltem para casa. Vendo Hanum e os amonitas que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, alugaram da Mesopotâmia, de Arã, a Maca de Zobá, carro de guerra de condutores de carros, por 35 talentos de prata. Alugaram 32 mil carros e os seus condutores e contrataram o rei de Maca e as suas tropas, o qual veio e acompanhou perto de Medeba. Os amonitas, eles foram convocados de suas cidades a participarem da batalha. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército, e os amonitas saíram e puseram em posição de combate na entrada da cidade, e os reis que tinham vindo posicionar-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sobre o comando do seu irmão Abiasai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abiasai: se os amonitas forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutamos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que o Senhor faça o que for a sua vontade. Então Joabe e os seus soldados avançaram contra os amorreus e fugiram dele. E quando os amonitas eles viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram dos seus irmãos Abiasai e entraram na cidade. Assim Joabe voltou para Jerusalém e ao perceberem os arameus que haviam sido derrotados por Israel, enviaram mensageiro para trazer armas que viviam do outro lado do Eufrates, e Sofaque, comandante do exército de Hadazer, veio à frente deles. Informado disso, Davi ele reuniu todo Israel e atravessou o Jordão. Avançou contra eles e firmou linha de combate de frente deles. Mas começando o combate, eles fugiram diante de Israel e Davi matou 7.000 dos seus condutores de carros de guerra e 40.000 de seus soldados de infantaria. Também matou Safaque, o comandante do exército deles. Quando os vassalos de Hadadez viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com Davi. Quando eles viram
que estavam sendo derrotados, eles fizeram a paz com Davi e se sujeitaram a ele. E os arameus não quiseram mais ajudar os amonitas. Meu Deus! Que palavra, não é, querida? Hoje eu quero ensinar para vocês quais são as estratégias do inimigo durante a guerra. Presta muita atenção e anota tudo aquilo que o Espírito Santo falar ao teu coração. Amém? Olha, nessa passagem de 1 Crônicas 19, vemos que Davi, ele envia mensageiros para se solidarizarem com a morte dos reis amonitas. Os homens de Davi, no entanto, eles não foram bem recebidos naquele lugar. Eles foram humilhados, né? Tendo o quê? A cabeça deles raspada e eles também tiveram as túnicas deles cortadas. E aí o que aconteceu? É exatamente isso. É exatamente isso que o inimigo, ele deseja e ele quer fazer com as nossas vidas. Ele quer nos humilhar. Ele quer deturpar as nossas ações, as nossas intenções para nos humilhar e também para nos derrubar, para nos derrotar. Mas da mesma forma que o Senhor, ele esteve do lado dos homens de Davi na batalha, na guerra, ele está ao seu lado para acabar com todas as derrotas, para acabar de uma vez por toda e lhe dar a dupla honra dentro da situação onde você tem passado, a situação que você tem vivido. Olha aqui, Davi, ele não aceitou aquela situação de humilhação. E sabe o que aconteceu? Ele começou a mobilizar os seus exércitos para a guerra. Assim como o Espírito Santo, ele nos mostra que Deus, ele tem mobilizado com o seu exército de anjos para lutar por nós, para lutar por você, para lutar ao teu favor nos dias de hoje, para lutar nos teus dias difíceis, lutar as nossas lutas. Como está escrito no livro de Efésios 6:12, não é contra a carne, não é contra a sangue, mas é contra principados e potestades e dominadores. Nós precisamos entender. Mas aí você me pergunta, mas pastora, quais são as estratégias do inimigo durante a guerra? Em primeiro lugar, o inimigo, ele quer deturpar as boas intenções de um servo de Deus, como fala no livro de João 8:44. Jesus, ele nos disse que o diabo, ele é o pai da mentira. Ele cria várias situações para trazer o quê? Para trazer o ódio, para trazer a destruição. Às vezes temos uma boa intenção em fazer algo para alguém. Às vezes temos uma boa intenção de entregar algo a alguém. Mas a pessoa recebe de maneira completamente errada. Por quê? Porque o diabo, ele torce a situação e ele muda o coração dela contra nós. Ele faz um alvoroço e ele vira aquela situação. E ele confunde a mente das pessoas. Em segundo lugar, querida, para mim e para você entender quais são as estratégias de guerras de Satanás. Em segundo lugar, ele traz a dupla vergonha. Se Deus, ele tem promessa da dupla honra para mim, para você, para a tua vida, para a tua família, Satanás, ele também tem a honra. Ele também tem dupla honra. Ele quer nos dar a dupla vergonha. Perdão, dupla honra não, ele tem uma dupla vergonha. Ele quer dar a mim, ele quer dar para você a dupla vergonha. Como faz com aqueles que são os servos de Davi, como ele fez com aqueles que são os servos de Davi, a quem ele tirou a dignidade, a força, não é? Mas Davi e os seus comandantes, eles lutaram para quê? Para restituir a honra daqueles homens. Por quê? Porque eles tinham uma aliança. Eles tinham uma aliança juntos. Eu e você, nós temos uma aliança de amor. Nós temos uma aliança de oração. Por isso, nunca se afaste dessa aliança. É o Senhor que luta por nós. É o Senhor que luta por mim, é o Senhor que luta por você. Mas nós temos uma aliança de amor, uma aliança de oração, aonde eu oro e intercedo pela tua vida e você ora e intercede pela minha vida. Então, de maneira nenhuma, não se afaste da aliança. Em terceiro lugar, sabe o que Satanás queria? Ele queria cortar as vestes dos guerreiros. Olha isso. Satanás, ele deseja cortar as nossas vestes, porque nós somos guerreiras direcionadas de Deus. Aqueles homens de Davi, valentes de guerra, eles eram homens valentes de guerra. Eles passaram por uma grande vergonha e eles tiveram até as suas nádegas, até os seus bumbuns expostos. Olha que coisa, não é? Horrível. E naquela época era uma exposição de vergonha muito grande. Isso significa, querida, tirar a autoridade da pessoa. Por quê?
Porque a túnica de um guerreiro, ela representava naquela época a posição dele no exército. Quando via as túnicas deles, isso representava qual era a posição daquela pessoa no exército. Então o diabo, ele traz muitas lutas para a sua vida. Ele traz muita luta mesmo para a tua vida. A fim de quê? A fim de que você perca completamente a autoridade. Não se deixe levar pelas armadilhas de Satanás. Não existe demônios que possa tirar a autoridade que está sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque você é uma ungida de Deus. Você é uma mulher enviada, você é uma mulher separada do Senhor. O Senhor, ele tem dupla honra para a tua vida. Deus tem um caminho de honra para você em nome de Jesus. Por razões pessoais, em meio à luta, muitos abandonaram o seu chamado. Infelizmente, abandonaram o altar, abandonaram a caminhada com Deus. É justamente isso que o diabo, ele quer. É justamente isso que o diabo deseja da minha e da tua vida. Ele gosta de despir as pessoas da sua unção. Despir as pessoas dos teus posicionamentos. Presta atenção. O posicionamento do apóstolo Paulo em Romanos 8, 38 e também 39. Esse posicionamento, esse versículo, esse capítulo nos mostra que nada pode nos separar do amor de Cristo. Então, querida, se você está passando por um tempo de vergonha, fique firme no Senhor. Clame a Deus. Ore. Ore por Jesus. Ore. Ore porque o juízo de Deus, ele virá. E a ação do Espírito Santo, com certeza, ela irá se manifestar para lhe trazer a dupla honra. Deus, ele coloca em Davi uma indignação com aquela situação que os homens deles viveram. E ele se levantou na força do Senhor para quê? Para desfazer a mobilização do inferno. Deus, ele está mobilizando neste momento, eu creio, em nome de Jesus. Recebe esta palavra. Deus, ele está mobilizando os anjos do céu para agir ao teu favor. Naquela ocasião, o Senhor deu uma estratégia já a Joabe, não foi? Joabe, aquele que era o comandante do exército de Davi. Para que a honra daquele povo fosse restituída. E eu quero dizer para você que ele também quer te dar uma estratégia. E ele também quer te ensinar a sair desta guerra que você está atravessando. Ele quer te ensinar a sair dessa guerra que você está vivendo. Agora, querido, o inferno, ele pode pegar todas as armas, mas ele vai encontrar você em posição de guerra, em posição de batalha. Pois o Senhor dos Exércitos, queridas, ele já levantou para atravessar o Jordão e lutar as tuas guerras, e lutar as tuas lutas. E ainda que você esteja vivendo a humilhação, com a sua barba raspada, com a sua túnica rasgada, o Senhor, com certeza, ele trará grandes vitórias e ele trará grandes restituições para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Agora eu quero te pedir que você que está aqui comigo, curve a tua cabeça e ore comigo profeticamente o Salmo 25. Nós iremos orar esse salmo, orar a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a orar, a clamar pela palavra de Deus. Ore comigo esse salmo e eu tenho certeza que o Senhor, ele vai ouvir a tua oração. Amém? Baixe a tua cabeça, curve a tua cabeça, feche os teus olhos e ore comigo. Salmo 25. A ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu. Em ti eu confio. Não seja eu, meu Pai, envergonhado. Nem exulte sobre mim, Senhor, os meus inimigos. Com efeito, Senhor, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Mas envergonhados serão os que sem causa procede traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me, meu Deus, as tuas veredas. Guia-me, meu Pai, nas tuas verdades e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todos os dias da minha vida. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres
dos meus pecados, da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te, Senhor, de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto, Senhor. Por isso, meu Deus, eu quero te pedir, aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça. E ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança. E os seus testemunhos, por causa do teu nome, Senhor. Perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a tua terra. A intimidade do Senhor é para os que temem, aos quais eles dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. E volta-te para mim, e tem compaixão, porque eu estou sozinha e aflita. Alivia minhas tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abomina com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me. Não seja envergonhado, não seja eu envergonhada, pois em ti me refugio. Preserva-me a sinceridade e a retidão, pois em ti espero, ó Deus. Redime a Israel e todas as suas tribulações. Quem crê, diga amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que esta palavra ela tenha tocado no teu coração, que você tenha entendido essa mensagem, que você tenha entendido um pouco hoje sobre quais são as estratégias de Satanás de guerra para tentar destruir a minha e a tua vida. E aí, lutemos contra ela, com força e com autoridade. Amém? Te amo em Jesus, um beijo da pastora, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser.